Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Raidão, sou enfermeiro intensivista e atendendo a diversos pedidos. Hoje a gente vai falar sobre saúde pública. Escolhi uma prova que caiu no concurso público do Odilon em 2015. Você tem sugestão para nossas aulas? Deixe nos comentários abaixo, assim como dê o seu like na nossa aula e se inscreva no nosso site para receber todo o nosso conteúdo. Vamos iniciar a nossa aula. A nossa primeira questão. Entre as situações relacionadas a seguir, há necessidade de notificação nas seguintes circunstâncias. Então, há uma questão que a gente tem que ficar atento ali, a lista nacional de doenças de notificação compulsória. Letra A, um caso de sífilis. De acordo com essa lista, nós temos aí a sífilis congênita, em gestantes e a sífilis adquirida. Então, nós já achamos o nosso gabarito, é a letra A, um caso de sífilis. Se cair na sua prova, tanto a sífilis congênita, em gestante ou adquirida, pedindo para solicitar se essa alternativa é correta ou errada, a sua alternativa será correta. Bom, então já temos o gabarito da nossa questão, letra A. Letra B, um caso de ascaridíase. Sabemos que a ascaridíase é a nome popular, né, da lombriga. Então, de acordo com essa lista nacional de notificação compulsória, a lombriga ascaridíase, ela não é uma doença de notificação compulsória, tornando a nossa alternativa B errada. Letra C, um caso de toxoplasmose crônica. O que vocês acham? Toxoplasmose é uma doença de notificação compulsória ou não? Depende. Bom, essa alternativa, em 2015, ela foi considerada errada, porque nessa época a toxoplasmose crônica não era uma doença de notificação compulsória. Porém, tivemos uma atualização da portaria 204 de 17 de fevereiro de 2016. A partir dessa data, a toxoplasmose, tanto a toxoplasmose gestacional quanto a toxoplasmose congênita, se tornaram doenças de notificação compulsória. Então, a partir de hoje, a partir dessa data, se você fizer uma prova e cair perguntando se a toxoplasmose gestacional ou a toxoplasmose congênita é uma doença de notificação compulsória, você vai marcar como sim, porque tivemos atualização. Na época da prova, em 2015, a toxoplasmose não era uma doença de notificação compulsória. Bom, fiquem atentos às mudanças. Então, a nossa alternativa C também está errada. Alternativa D, um caso de doença de Chagas, fase crônica. A doença de Chagas, ela se encontra na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Mas tenham atenção. Isso aqui é uma pegadinha de prova que você não vai cair. Não é a fase crônica. Para a doença de Chagas, nós temos a fase aguda da doença como lista de notificação compulsória. Bom, então, nossa primeira questão, questão 11, nós temos o gabarito, a letra A, sendo a sífilis como uma doença de notificação compulsória. São consideradas doenças metaxênicas e de notificação compulsória elencadas no Serviço de Vigilância Epidemiológica em todo o país. Mais uma questão sobre doenças de notificação compulsória. A prova do Odilon são 10 questões de saúde pública. 2 foram sobre doenças de notificação compulsória. Então é importante você abrir a lista de notificação compulsória e saber todas as doenças que são listadas lá. Okay? Letra A. Malária e cólera. Antes de avaliarmos quais são as alternativas, coloquei para vocês o que é a definição, coloquei para vocês a definição de doenças metaxênicas ou vetoriais, tá? Temos um sinônimo, é a mesma coisa, metaxênicas ou vetoriais. São doenças transmitidas por vetores. Os vetores são organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para humanos. Como exemplo, coloquei 2. O Aedes aegypti transmite, aí sabemos, diversas doenças, a dengue, a zika, a chikungunya, e o Trypanosoma cruzi, que é o transmissor da doença de Chagas.
vamos avaliar então quais são as doenças, todas as alternativas são listadas na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. Letra A, malária e cólera. Ambas são doenças de notificação compulsória. Letra B, leishmaniose e dengue. Também são doenças de notificação compulsória. Letra C, leishmaniose, já vimos que é uma doença de notificação compulsória. Sarampo também é. Doença de Chagas e hepatite C. Todas essas alternativas, elas são doenças de notificação compulsória. Bom, vamos avaliar agora quais são as doenças transmitidas por vetores. Então, nós temos a malária. Malária é transmitida pelo mosquito Anopheles. Então, ela é uma doença metaxênica ou uma doença vetorial. A cólera. Cólera é transmitida pela água ou alimentos contaminados. Não é uma doença vetorial. Leishmaniose é transmitida pelo mosquito palha. Então, também é uma doença vetorial. A dengue, coloquei o exemplo aí para vocês, é transmitida pelo Aedes aegypti, então é uma doença vetorial. Letra C, leishmaniose, mesma coisa, mosquito palha, também é uma doença vetorial. Sarampo, sarampo é transmitida pelo contato principalmente por gotículas, não é uma doença vetorial. A doença de Chagas, coloquei para vocês aí embaixo, é transmitida pelo Trypanosoma cruzi, esse exemplo aí desse barbeiro. Então, é uma doença metaxênica. E temos aí a hepatite C. Hepatite C é transmitida pelo sangue ou material contaminado. Então, tudo indica que a nossa alternativa é a letra B. Porém, essa é uma questão que foi anulada. Tivemos diversos recursos que entraram falando que esse termo ID não quer dizer que as duas tem que ter na alternativa tanto uma doença metaxênica e uma doença de notificação compulsória. O termo ID não quer dizer que elas têm que ser mutualmente. Então significa que nós temos mais de uma alternativa correta nessa questão. A banca anulou essa questão. Bom, mas só para vocês saberem o conceito de uma doença vetorial, de acordo com a nossa lista de notificação compulsória, quais alternativas são doenças de notificação compulsória, quais alternativas são doenças vetoriais. Bom, vamos para a próxima questão. É uma endemia tropical em que uma das medidas profiláticas é a vacinação dada no 9º mês de vida em áreas endêmicas. Trata-se de letra A, malária. A malária, nós já temos a vacina da malária, já iniciaram aplicações teste em alguns países da África, porém no Brasil não consta no calendário nacional de vacinação do Brasil a vacina da malária. Então, não está inclusa no calendário nacional de vacinação. Okay? Letra B, rubéola. A rubéola é aplicada junto com a cachumba, sarampo e rubéola. Em qual vacina? Na tríplice viral, tá bom? Então, a rubéola nós temos aplicação na tríplice viral. Já atualizado esse dado para vocês. A primeira dose com 12 meses, tá? Com 1 ano a primeira dose. E a segunda dose de 15 a 24 meses, dependendo do quadro vacinal. Então, essa atualização é uma atualização de 2020, atualização bem recente para vocês. Fiquem atentos a essa atualização, porque banca de concurso público adora atualização. Então, essa é uma atualização que não tem nem um mês que ela está em vigência. Então, a chance de cair na sua prova é muito grande. Bom, então a letra B está errada, porque a gente está procurando a vacina que é dada no 9º mês de vida. Letra C, sarampo. A mesma coisa, é dada, né, junto com a tríplice viral. A sarampo é a sarampo, a tríplice viral é a sarampo, cachumba e rubéola. Então a letra C entra na mesma alternativa da letra B.
Bom? Letra D, febre amarela. As outras estão erradas, então é o nosso gabarito, certo? Porém, mais uma ressalva para vocês. Atenção, foi feita uma atualização para o calendário de vacinação 2020. A febre amarela, nós vamos ter a primeira dose aos 9 meses de vida e a segunda dose, um reforço, aos 4 anos. Outra observação importante. A febre amarela só era aplicada em territórios endêmicos. Né? Olha a questão alternativa que está falando. Ó. É uma endemia tropical em que uma das medidas profiláticas é a vacinação dada no 9º mês de vida em áreas endêmicas. Porém, a partir de 2020, essa vacina da febre amarela, além de ter uma dose de reforço, será dada aos 4 anos. Essa vacina ela é agora aplicada em todo o território nacional. Tá bom? Então, outra mudança importante, porque ano passado nós tivemos um surto de febre amarela. Então, outra informação importante para vocês ficarem atentos, porque a banca organizadora do seu concurso público tem uma grande chance de cobrar essa questão na sua prova. Tá bom? Vamos para a próxima questão da nossa prova. O controle dessa endemia se dá com a eliminação de hospedeiros intermediários, em específico o Biofalária glambata, tratamento de esgoto e medidas educativas em saúde. Essas medidas são aplicadas a... Então, coloquei para vocês aqui qual que é a definição de hospedeiro intermediário. É aquele que aloja o parasita em sua fase de larvária ou de reprodução assexuada. Bom? Letra A, ascaridíase. Ascaridíase, já falei para vocês, é o nome popular da lombriga. Então, a ascaridíase, ela não tem um hospedeiro intermediário, tá bom? E o homem é o hospedeiro definitivo. Então, nossa alternativa não é essa. Ancilostomíase. Ancilostomíase é o famoso amarelão, tá bom? Então, é uma doença que também não tem o hospedeiro intermediário, tá? Então, não é a nossa alternativa. Letra C, esquistossomose. Então, a esquistossomose é justamente, né, o hospedeiro que a gente está procurando, que é o caramujo. Só relembrando bem rápido o ciclo da esquistossomose. O homem elimina as fezes junto com os ovos do Schistoma mansoni. Esses ovos entram em contato com a água, se transformam em miracídios, invadem o caramujo. Né? Dentro do caramujo, eles se desenvolvem, são eliminados na água cercárias, e essas cercárias entram na pele, principalmente nos pés do ser humano, através do tecido exposto da água. Bom, então esse é o ciclo da esquistossomose. Então, é justamente o hospedeiro intermediário que a gente está procurando, e a nossa alternativa, letra C. Letra D, cistercose e teníase. A cistercose e a teníase, elas são transmitidas pela tênia solium quanto pela tênia saginata. Bom? Lembrando que a tênia solium é no porco e a saginata é no boi. Qual que é a diferença da cisticercose e da teníase? A cisticercose, nós temos o consumo desses agentes através de larvas em alimentos, e a teníase através do consumo da carne do porco ou do boi. Bom, então não é o agente específico que a gente está procurando, porque nossa alternativa é a letra C. Então a letra D também está errada. Ok? Próxima questão. Em relação à iniciativa privada poder participar do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, prioriza-se 1. Entidades filantrópicas, 2. Entidades sem fins lucrativos e 3. Entidades estrangeiras. Então,
a nossa questão está perguntando o seguinte: quando o Sistema Único de Saúde não consegue proporcionar para a população um serviço de atendimento de saúde, essas entidades filantróficas, sem fins lucrativos e entidades estrangeiras podem participar do Sistema Único de Saúde? Aí nós temos o artigo 24, né, da Lei 8.080, que diz justamente isso, né? Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. Qual iniciativa privada? O artigo 25 explica isso para a gente. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantróficas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde. Então, elas terão preferência caso o Sistema Único de Saúde não consiga proporcionar essa saúde para a população. Mas fiquem atentos, somente as entidades filantróficas e as sem fins lucrativos. Bom? Então, não cita aqui a terceira opção, que é a entidade estrangeira. Bom? Então, nossa questão, somente a alternativa 1 e 2 se encontram corretas. Sendo assim, nosso gabarito, letra C. Próxima questão, para calcular a mortalidade infantil e a mortalidade materna, os óbitos de menores de 1 ano ou mulheres gestantes, divide-se por... Coloquei primeiro para vocês qual que é a definição de mortalidade infantil e mortalidade materna. Então, mortalidade infantil é o número de óbitos no primeiro ano de vida. E a mortalidade materna são os óbitos durante a gestação, parto ou até 42 dias após o parto. Vamos a um exemplo do cálculo de mortalidade infantil. Então, o cálculo de mortalidade infantil nós temos o número de óbitos vezes 1.000 dividido pelo número de nascidos vivos. Então, vamos imaginar que nós temos uma população de 100.000 crianças nascidas vivas e um número de óbito de 600. Então, a gente calcula 600 vezes 1.000 dividido por 100.000, que nós vamos chegar no número de 6. 6 significa que a cada 1.000 crianças nascidas vivas, 6 crianças morrem. Para calcular a mortalidade materna, nós temos o mesmo cálculo. Porém, ao invés de multiplicarmos o nosso número de óbitos por 1.000, nós multiplicamos por 100.000 para calcular a mortalidade materna. Então, voltando à nossa questão, para calcular a mortalidade infantil e a mortalidade materna, os óbitos de menores de 1 ano ou mulheres gestantes divide-se por, nossa alternativa, letra B, número de nascidos vivos. Ok? Próxima questão, o trecho a seguir contextualiza o tema tratado nas questões 17 e 18. Leia-o atentamente. Em uma área, houve um aumento do número de casos de dengue em fevereiro de 2014. Porém, não ultrapassou o limite estabelecido em 2 desvio padrão, além da média de ocorrência da doença nos últimos meses. Toda vez que você estiver lendo o enunciado de uma questão, grife os principais focos que a questão está te pedindo. Nesse caso aqui, nós temos 2. Quais são eles? Em uma área, ok? Então, sabemos que não foram em várias áreas, foi em apenas uma. E nós temos também nos últimos meses. Então, um período. De acordo com os limites estabelecidos pelo Serviço de Vigilância, é correto afirmar
que no mês de fevereiro a dengue, letra A, foi um surto. O que é surto? É um aumento acima do esperado de casos de um evento em um determinado período. Aumento acima do esperado. A nossa questão, ela traz aqui. Ela teve um aumento no número de casos de dengue, porém não ultrapassou o limite estabelecido em 2 desvios padrão. Então, não teve um aumento acima do esperado. Teve um aumento, mas não ultrapassou o limite estabelecido. Então, a letra A, surto, não é a nossa alternativa. Letra B, esteve em um nível endêmico. Vamos lá. O que é endemia? É a presença contínua de uma enfermidade ou de um agente infeccioso em uma zona geográfica. Então, em uma zona geográfica. Então, nossa alternativa, nossa questão começa falando que a dengue ela foi presente em uma área. Então, está se encaixando aí com a definição de endemia. E uma presença contínua. Então, olha só, nos últimos meses. Então, não cita quantos meses, mas está sendo continuamente, certo? Está sendo contínuo, porque nos últimos meses, todos eles, né, teve um aumento. Então, nossa alternativa correta, letra B, nível endêmico. Letra C, esteve em nível epidêmico. Temos aqui o que é epidemia. São situações em que a doença envolve um grande número de pessoas e atinge uma larga área geográfica. Então, a nossa alternativa já fala, nossa questão já fala, que é em apenas uma área. Então, não foi uma epidemia. Então, está errado a letra C. E a letra D foi uma epidemia explosiva. Já vimos que não é epidemia, porém, vamos à definição de epidemia explosiva. Refere-se à velocidade da epidemia. Então, a incidência máxima da doença ela é alcançada logo após ter se iniciado a progressão. Bom? Então, a alternativa também está errada. Nossa alternativa, o gabarito para essa questão, letra B. Próxima questão. A quantificação dos casos em fevereiro pode ser mensurada pelo coeficiente de. Todos esses coeficientes, gente, a gente acha no Guia de Vigilância em Saúde. Tem o cálculo, ensina como que faz o cálculo de mortalidade, incidência, prevalência, todos eles nesse Guia de Vigilância em Saúde, tá bom? A última atualização desse guia foi em 2019. O guia de indicação, que é a letra A, não consta no nosso manual, no nosso Guia de Vigilância em Saúde, tá bom? Nós não temos um coeficiente de indicação nesse guia. Letra A, nossa alternativa está errada. Letra B, incidência. A incidência, gente, são todos os novos casos, tá? Os novos casos de uma doença. E a letra C, prevalência. Então, incidência e prevalência é o que mais confunde nas provas. A prevalência são todos os casos, tanto os novos casos quanto os casos antigos. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Imagine que nós temos uma população de 100 pessoas e dessas 100 pessoas, 5 pessoas têm uma doença X, ok? Qual o total de indivíduos afetados? Nós sempre vamos fazer essa pergunta. Você sempre vai fazer essa pergunta para você tirar a sua dúvida em relação à incidência e em relação à prevalência. Sempre faça essa pergunta. Qual o total de indivíduos afetados? Então, nós temos 5 indivíduos afetados. Iniciamos o nosso estudo. Nós temos 5 indivíduos afetados. Então, a gente vai dividir o número de indivíduos afetados pelo total da população. Então, nós temos 5 indivíduos afetados de uma população de 100 pessoas. Nós vamos achar uma taxa, um número de 0,05
Para sabermos qual é a porcentagem, a gente multiplica por 100 e nós temos 5%. Então, 5% dos indivíduos afetados é a nossa prevalência. Por quê? São todos os casos, não é? Então, a nossa população de 100, nós temos 5 pessoas afetadas. Então, da população total, nós temos 5, tá bom? Vamos imaginar que após 2 meses a gente tenha a mesma população, porém, agora são 10 pessoas que têm uma determinada doença, tá bom? Então, a gente vai pegar o número de casos novos dividido pelo total da população em risco. Quantos casos novos nós temos? A gente tinha 5. Agora, a mesma população de 100 pessoas, nós temos 10. Então, nós temos 5 casos novos, certo? E qual que é o total da nossa população em risco? 100, certo? Não. Nossa população em risco é 95, porque 5 pessoas já têm a doença desde o início do nosso estudo. Então, essas 5 pessoas, elas não entram no cálculo, elas não estão em risco, elas já tinham a doença. Então, a gente divide 5 pessoas, que são o número de casos novos, dividido por 95. Vai achar 0,05 vezes 100, e aí a gente tem uma incidência, certo? De 5,3%. Então a gente está buscando, né, os casos novos. Então nós temos, em uma área, houve um aumento do número de casos. Um aumento do número de casos significam casos novos. Então, nosso gabarito é letra B. A gente está buscando a incidência. Bom, letra C, prevalência, nós vimos que são casos novos mais os casos antigos. Bom, então, letra D, mortalidade. Qual que é a definição de mortalidade? O número de mortes registradas, em média, por 1.000 habitantes em uma determinada região em um determinado período. Nossa alternativa, em momento algum, falou que nós tivemos mortes, né? Pelo contrário, nós tivemos um aumento do número de casos. Então, mortalidade não é a questão, não é a alternativa também. Próxima questão. Os conselhos de saúde são de extrema importância e devem existir por lei. Trata-se de órgãos deliberativos de caráter permanente, composto com a representatividade de toda a sociedade. Quanto aos conselhos de saúde, sua existência deve ser. Então, nós temos aqui uma definição para conselho de saúde. Okay? Conselho de saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, de acordo com a nossa definição, nós temos letra A, apenas em nível estadual? Não. Letra B, apenas em nível municipal? Também não. Letra C, representativo apenas via federação? Também não. E letra D, participante em nível federal, estadual e municipal. Então, uma questão bem fácil, né? Uma questão bem tranquila de ser respondida. Nosso gabarito, letra D. Próxima e última questão referente à saúde pública dessa prova do concurso público do Odilon 2015. Considerar a pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, integrar ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação, é a base de qual princípio do Sistema Único de Saúde? Temos que ficar atentos em relação a esse tema. Princípios da saúde pública. Princípios do... É muito difícil. Eu acho que, assim,
São poucas as provas que cobram saúde pública e não tem uma questão desse tema. Então é um tema que você tem que saber. Quais são os princípios do SUS? Então vamos lá. Letra A, da equidade. Imagine que você não tenha nenhum problema de mobilidade física, precise de um atendimento no Sistema Único de Saúde. Você pode ir caminhando até o centro de saúde, correto? Agora imagina uma pessoa que é acamada e essa pessoa não consegue ir caminhando até o centro de saúde para ter atendimento. Então, uma equipe de atendimento médico, uma equipe multiprofissional tem que ir até essa pessoa. Então, o que é a equidade? A equidade é tratar diferente pessoas diferentes para que todos tenham direitos iguais. Então, tanto uma pessoa consegue ir ao centro de saúde, quanto uma pessoa que está em casa e não consegue se locomover para o centro de saúde, todos devem ser tratados igualmente. Então, o princípio da equidade, ele diz isso. Por ano, a gente está procurando lá no enunciado, ó, considerar a pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Então, letra A, nós entendemos o que é o princípio da equidade, mas não é o que a gente está procurando. Beleza? Letra B, da integralidade. Imagine que alguém precise de um atendimento numa unidade básica de saúde. Ela vai para essa unidade básica de saúde e dessa unidade básica de saúde ela precisa ser transferida por uma UPA, por algum motivo. Na UPA ela é internada, é feita a internação, é vista a necessidade de um atendimento hospitalar. Essa pessoa vai ser transferida para um hospital. Então, o princípio da integralidade é considerar as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Sua necessidade era uma necessidade básica. Essa necessidade básica se tornou uma necessidade de média complexidade. Você foi transferido para uma UPA. Teve o quadro estabilizado, os médicos viram que você precisava de uma internação hospitalar, deram a sua IH, a sua autorização para internação hospitalar, transferiram para o hospital. Então, significa isso, é o princípio da integralidade. A pessoa tem que ser considerada como um todo, tá? E ela tem que ser atendida a toda a sua necessidade. Independente de qual complexidade que seja, ela tem que ser atendida como um todo. Então, não só atendimento médico, mas a pessoa tem que ser considerada como as suas necessidades econômicas, suas necessidades sociais, necessidades biológicas e até necessidades espirituais. Então, nossa alternativa é a letra B. Considerar a pessoa como um todo, o princípio da integralidade. Bom? Letra C, da descentralização. Temos a definição de descentralização, que é: o SUS deve ser próximo de todas as pessoas. Para isso, tem que ocorrer a redistribuição de poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Então, nós temos cada município tem a sua necessidade, né? Cada município tem a sua área geográfica diferente, cada estado tem a sua necessidade, cada estado tem sua área geográfica diferente. Então, a descentralização é justamente isso, é você dar poder e responsabilidade para os 3 níveis de governo, porque cada um tem uma necessidade diferente. Então, o SUS tem que ser descentralizado. Bom, não é o que a gente está buscando. Então, alternativa errada. E letra D, da aplicação e da participação social. A participação social é um dos princípios do SUS também, onde nós temos: a sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde.
A participação social, ela se dá através dos conselhos locais de saúde. Sabemos que são conselhos municipais, conselhos federais e os conselhos nacionais. Bom, então a participação social é um dos princípios muito importantes do SUS e ele tem que funcionar muito bem, porque são as pessoas que usam o sistema e as pessoas têm que participar desse sistema, tá bom? Mas não é a alternativa que a gente está buscando, então a letra D também está errada. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar nos comentários dicas, sugestões, temas para as próximas aulas, uma prova que você quer que a gente corrija, deixa aqui embaixo. Não se esqueça também de dar um like, entrar no nosso site, cadastrar seu e-mail para que você receba todas as nossas aulas. É um prazer revê-los e nos encontramos na próxima aula para corrigir todo o conteúdo dessa mesma prova do Odilon, só que os conhecimentos específicos. Grande abraço a todos.